Uningá, que o futuro é aqui. Olá, caros acadêmicos, vamos iniciar agora a unidade 2. Nós vimos na unidade 1 a evolução da contabilidade, o nascimento dos princípios contábeis, né? E agora nós vamos trabalhar dentro dessa evolução que ocorreu, como que isso se deu dentro das organizações, né? E também dentro dos princípios contábeis. Então, os nossos cientistas, eles estabeleceram alguns princípios contábeis, mas é lógico, um cientista ele estabelece um princípio e um outro cientista pode questioná-lo sobre essa questão do princípio, daquilo que foi escrito, o que ele estabelece, se tem fundamento ou não. Então, dentro disso, primeira coisa, nós tivemos os postulados ambientais da contabilidade, aonde o objetivo destes postulados eram trabalhar as condições sociais, onde esses princípios vão ser estabelecidos, por que eles precisam ser estabelecidos e por que o que o profissional da contabilidade ele tem que atender a este princípio. Qual é o objetivo dele, né? Então, entender as condições sociais, porque nós temos o plano de contas que ele é tido como uma espinha dorsal. Ele é estabelecido dentro do Manual de Sociedades Anônimas para toda e qualquer organização. Só que quando a organização começa a utilizá-lo, ela precisa dar nome às contas, ou seja, aquela personalidade que nós vimos lá dentro do contismo e também dentro do personalismo, eu preciso descrever. Então, por exemplo, eu tenho lá a conta estoques, mas eu vou ter estoques de mercadorias, estoques de materiais intermediários, estoques de materiais de escritório. Então, essa nominação da conta é a empresa que vai colocar, lógico, estabelecendo e trabalhando dentro dos princípios e normas que a contabilidade coloca. Dentro das questões econômicas e institucionais, qual a importância desses relatórios contábeis e desses princípios contábeis para a organização e para os usuários dessa informação contábil que a organização e o profissional de contabilidade vai estabelecer? E o direito e outras ciências. Então, as outras ciências, particularmente as ciências sociais aplicadas, ela tem um estreito relacionamento, né? Contabilidade, administração, economia, direito, também sociologia, filosofia, porque eu tenho que entender da sociedade, eu tenho que entender qual é a filosofia, qual é a cultura que aquela sociedade tem, para eu dar nome a uma conta também, né? E também sobre a cultura organizacional. Quais são as necessidades da organização? Então, digamos, você tem aqui no estado do Paraná, por exemplo, alguns bancos. Quando você chega no estado do Rio Grande do Sul ou no Nordeste, você vai ter outros bancos. Então, aí o que precisa? Que o profissional de contabilidade entre no plano de contas e ele nomine os bancos a qual aquela empresa vai ter uma estreita relação financeira, econômica, jurídica, né? Porque vai ter direitos e deveres e contábil. Então, esse interesse organizacional para todos os stakeholders é importante dentro desses postulados ambientais da contabilidade. E aí, nós temos os princípios contábeis propriamente ditos. Eles representam o quê? A resposta da disciplina contábil aos postulados. E ele tem uma verdadeira postura filosófica, então eu tenho que entender da sociedade, entender das necessidades da sociedade e daquilo que foi pesquisado antes. Por que essa conta tem este nome, né? Então, por que a conta caixa tem este nome? Por que a conta edificação ela está dentro do imobilizado? Então, tudo isso tem um porquê. Foi feito um estudo científico e foi dado este nome à conta. E aqui nós temos uma foto da escola, né, de comércio Álvares Penteado, que foi a primeira escola do curso de Ciências Contábeis no Brasil. E aí a FIPECAF, né, em 1995, ela vem classificar esses princípios contábeis
e ela traz ele como princípio fundamental da contabilidade. Por que princípio fundamental da contabilidade? Porque são eles que vão dar a base para o entendimento contábil. Aí nós temos aqui, né, uma figura que ela está como uma árvore, aonde nós temos o quê? Que nós temos as convenções, depois nós temos os princípios e depois nós temos os postulados, que a partir de toda esta hierarquia eu terei uma boa e eficiente informação contábil. Então, o objetivo fundamental da contabilidade é o quê? Geração de informações úteis e relevantes para a tomada de decisão. Toda e qualquer pessoa física ou jurídica que mantenha uma relação direta ou indireta com a organização, ela vai precisar dessas informações contábeis para uma tomada de decisão. Por exemplo, o governo, ele analisa o que as empresas de uma determinada região, de um determinado estado, de um determinado município está arrecadando dentro da indústria, dentro do comércio, dentro de serviços, para ele planejar ações de desenvolvimento, de geração de empregos. Com isso, gerando mais empregos, mais desenvolvimento, as empresas vão ter que produzir mais, vão vender mais e vão arrecadar mais tributos. Com os tributos é que o governo faz frente a todas as necessidades da sociedade. Então, nós temos lá o nosso primeiro princípio, que é o da entidade. Este princípio, caros acadêmicos, é bastante difícil o profissional de contabilidade embutir muitas vezes isso no empresário, em dizer para ele assim, olha, aquele carro que você integralizou no momento da constituição da empresa, a qual você entregou para a empresa, para iniciar o capital social da empresa, aquele veículo não pertence mais a você. A partir do momento que você integralizou, este veículo passa a pertencer à empresa. Então, assim, o patrimônio da empresa é um e o patrimônio dos sócios é outro. Isto a gente vê dentro do princípio da entidade. Depois nós temos o princípio da continuidade. As organizações, quando ela inicia as atividades dela, ela coloca no contrato social dela que ela terá início em tal data e não tem data de finalização, ou seja, ela quer continuar, ela quer gerar desenvolvimento, emprego e renda para a região a qual ela se estabeleceu. Oportunidade. O contabilista, quando ele vai registrar os fatos contábeis, este fato tem que ser oportuno, ou seja, essa informação contábil tem que chegar para ele no momento certo e a documentação também tem que estar no momento certo, para que assim ele possa oportunizar o lançamento contábil de forma correta. Registro pelo valor original. O registro que o contabilista vai realizar nos lançamentos contábeis é aquele que consta do documento a qual veio para ele, não é nem mais e nem menos. Ah, mas houve uma inflação, houve uma correção monetária. Isto nós temos um outro princípio, que é o da atualização monetária. Vai acontecer quando? Por exemplo, a empresa adquiriu um imóvel há 20 anos, ocorreu uma atualização monetária, então existe um mecanismo correto do contabilista realizar esta atualização. Ele não pode realizar a atualização ao bel prazer, do jeito que ele quiser. Princípio da competência. Eu não posso fazer um registro contábil de uma competência, digamos ainda que eu imagino que vá acontecer, registrar ele hoje. Não. O contabilista, ele só pode realizar os fatos contábeis no momento que eles ocorrem, ok? E o princípio da prudência. Muitas vezes o empresário ele pode ligar para o contabilista e dizer assim, eu preciso de um relatório contábil que você me extraia, né, das informações dos lançamentos realizados, um balanço patrimonial agora que eu preciso levar ao banco. Ah, mas eu preciso que você realize o lançamento daquele carro que eu vou comprar amanhã. Não, não podemos fazer isso. O relatório contábil balanço patrimonial, nós vamos ver, ele está dentro da estática patrimonial. Ele é retirado em um dado momento.
Então, a data de hoje, por exemplo, o balanço patrimonial vai demonstrar estas contas. O que vai acontecer amanhã ainda não está dentro desse relatório contábil. E aí nós temos, né, que, é lógico, houveram restrições a esses princípios fundamentais da contabilidade. Então, primeiro, convenção da objetividade. Como eu falei para vocês, a contabilidade ela tem que ser precisa e objetiva. Não é eu acho que é esse valor, eu acho que é essa conta que eu tenho que lançar. Não. O contabilista, o profissional da contabilidade, ele tem que ter certeza do lançamento que ele está realizando. Então, ele tem que ser objetivo, claro e simples. Convenção da materialidade. O contabilista só pode realizar um lançamento contábil com o documento em mãos. Sem o documento, ele não tem a materialidade formal do fato contábil que ocorreu. E aí ele não pode realizar o lançamento contábil. Convenção do conservadorismo. Nós temos que ter prudência, né, nos lançamentos. E dentro do conservadorismo, nós temos aquela situação que vem trabalhar ainda dentro da consistência também. Estou realizando a contabilidade e deu uma divergência de 1 centavo entre as contas devedoras e as contas credoras. Dentro do princípio do conservadorismo e da consistência, o contabilista vai rever as contas e vai fazer o arredondamento correto para que esse lançamento contábil bata dentro do que é débito e crédito. Com isso, nós trabalhamos aqui essa materialidade contábil e a importância dos princípios fundamentais da contabilidade. Ah, professora, é obrigatório seguir os princípios fundamentais da contabilidade? É obrigatório. O contabilista que ele não seguir os princípios e normas contábeis, ele vai infringir em uma lei e ele pode ser civil e criminalmente penalizado por não seguir os princípios fundamentais e as normas estabelecidas pela contabilidade. Para você, futuro profissional, você tem que estar em dia com as informações sobre a legislação contábil. Muitas vezes uma legislação que ontem ela tinha um determinado critério para um lançamento contábil, ela pode ser alterada no dia seguinte? Pode. Nós também podemos ter o quê? Alterações em alíquotas tributárias. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos alguns tributos em que a legislação pode mudar ele hoje e a partir de hoje, esta legislação já ser cobrada. Então, nós da profissão contábil, nós temos que estar em dia com as nossas informações. Por isso a obrigatoriedade, lá na nossa unidade 2 nós falamos bastante sobre isso, da importância da educação continuada do profissional de contabilidade. É uma exigência do Conselho Federal de Contabilidade. Teve que haver essa exigência em virtude de muitos erros que ocorriam nas organizações por falta de desconhecimento do profissional de contabilidade. Então, em virtude disso, nós solicitamos sempre a vocês, acompanhem as normatizações da contabilidade, da ciência contábil. Bons estudos para vocês e bom trabalho. Aproveitem a unidade 2, estudem e recomendo aí a fazer, né, todas as atividades para depois ter um sucesso na avaliação. Até mais!